mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo, mergulhando na presença de Deus. Submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo, mergulhados na presença de Deus. Eu e minha casa estaremos. Olá, bom dia! Está começando mais um programa Mergulhados na Presença e hoje um programa super especial, exibido aqui da sede da Igreja Batista Nova Sião. Estamos em festa com uma conferência maravilhosa para casais, para a família. E hoje o nosso convidado é o pastor Mac Anderson. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu, as ministrações, matérias, entrevistas. Vai ser um programa lindo e maravilhoso, tanto nesse sábado quanto no sábado que vem. E para começar, a gente vai exibir uma matéria especial com os melhores momentos do que aconteceu nessa conferência. Acompanhe. Mergulhados na presença de Deus. Para uma família ser bem estruturada e feliz, ela depende muito da comunhão e ajuste entre os cônjuges. Sabendo disso, a Rede Família da Igreja Batista Nova Sião está sempre promovendo encontros, palestras e momentos para proporcionar mergulhos na presença de Deus. Faz o milagre em nós, conforme a tua vontade, o desejo do teu coração. Foi com esse objetivo que aconteceu mais um congresso para casais com o tema Famílias Benditas do Senhor. Deus nos surpreendeu mais uma vez de tudo que Ele fez aqui. Quando nós olhamos para o andar desde o início do congresso, para ver como ele terminou e falar assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque mais uma vez Ele nos honrou em todas as formas, de todas as maneiras, o Senhor fez o melhor para nós. E acima de tudo, a palavra trazida do púlpito para o povo de Sião, para as ovelhas, para casais, famílias no geral, foi algo sobrenatural de Deus. Quando a gente escolheu o tema, a gente pensou exatamente em sermos família bendita do Senhor, né? E a Sião hoje, ela está muito preocupada com isso, ela está voltada em resgatar famílias, né? Muitos casamentos sendo destruídos, né? Com a banalização do casamento, das famílias. Então a gente vem trazendo com essa bandeira realmente que é a família bendita do Senhor e que a gente tem que valorizar e que não vale a pena trocar nossa família por nada. O preletor foi o pastor Mac Anderson, que trouxe de Goiânia muita unção, sabedoria, bom humor e palavras abençoadoras para os casais. Quebrantamento, lágrimas, salvação de almas, reconciliação de pais e filhos, casamento, isso não tem preço, porque isso você não compra. É Deus é quem faz, é a graça. Quando nós mergulhamos na presença, o Eterno investe em nós na mesma proporção ou talvez infinitamente mais como nós investimos nele. Para mim está sendo um prazer enorme de estar aqui, pessoas que foram renovadas, os laços matrimoniais foram renovados e que Deus possa estender para outras pessoas, né? Os casais ficaram impressionados com tudo que foi ministrado e aprenderam que não importa quanto tempo tem de casados, sempre há algo novo que o Senhor deseja ministrar aos corações da família. A gente possa estar aplicando o que nós estamos aprendendo aqui, nossa casa, nossa família, e o principal, que a gente possa estar repassando isso para outras famílias, que a gente possa estar multiplicando o que a gente tem aprendido aqui. Nada melhor também do que tratar de casais, se Deus tem assim nos visitado a cada momento, a cada palavra, tudo que tem acontecido nesse congresso. Casamento, ele é um aprendizado diário, né? E toda a oportunidade que a gente tem de conhecer mais dos princípios bíblicos para o casamento é válido, é importante. É a solidificação para o casamento. Então a gente sempre procura estar participando de congressos, seminários, encontros, para fortalecer mais ainda esse laço que nós temos no casamento.
E para a gente é um privilégio poder participar, poder ser ministrado e aprender, como ele falou, né? A que o nosso casamento seja cada dia mais bênção e que também possamos ser bênção para outros casais. Mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar, mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Adoração profética com Jason Apton. Venha cantar com os anjos e adorar o Senhor em uma noite que vai marcar a sua vida para sempre. Dia 7 de junho, às 18 horas, no Ginásio Sião. Jason Apton em Vitória da Conquista. Faça já sua inscrição. Mais informações 2101-2656. Realização Igreja Batista Nova Sião. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Vamos falar sobre família. Encontraram aí? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é um texto muito conhecido. Jesus Cristo contando uma história diz: E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores, jornaleiros de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ir-te com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus funcionários ou jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu-o seu pai, e movendo-se de íntima compaixão, correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Tem uma versão que diz: o beijou gostoso. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, coloque também um anel na mão, e sandálias ou alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado,
e começaram a alegrar-se. Amém. Jesus Cristo é o maior mestre de toda a história. Ninguém nunca ensinou como Jesus. E quem afirma isso não são só os cristãos, mas até mesmo aqueles que militam na área da pedagogia e do ensino no mundo inteiro reconhecem Jesus como o maior mestre de toda a história. E aí eles dão 3 razões para Jesus ser o maior dos mestres. Primeiro, os temas de Jesus. Os temas de Jesus eram tão simples que deixavam os inimigos assustados. Jesus queria falar de ansiedade, ele mandava olhar para os passarinhos. Jesus queria falar do reino de Deus, ele punha uma criança no colo. E isso assustava os inimigos, porque eles tinham uma complexidade teológica tão grande, eram tão profundos. Aí vem Jesus com simplicidade. Outra característica de Jesus, como o maior de todos os mestres, era a autoridade que estava sobre ele. Os inimigos dele diziam: nunca vimos ninguém com tanta autoridade. E a terceira razão era a didática de Jesus. Jesus usava-se de 2 métodos. Maiêutica. Pastor, isso é de comer, passar no cabelo, é remédio? Não. Maiêutica é você responder uma pergunta com outra pergunta. Isso deixava todo mundo intrigado. O cara fazia uma pergunta, Jesus respondia com outra. E outra coisa que Jesus fazia era contar histórias. Jesus é o maior contador de histórias da história. Quando eu olho para uma história que Jesus conta, a primeira impressão que eu tenho é que ele quer ensinar para mim algumas verdades práticas, assim como queria ensinar na época. Esta parábola que eu acabei de ler, a do filho pródigo, ela encerra talvez as lições mais preciosas para a família. Nesta parábola eu tenho 3 mensagens. Hoje eu vou pregar uma sobre o pai, mas você também tem uma mensagem sobre o filho que foi embora, e tem a outra sobre o filho que ficou. E também tem uma outra mensagem, porque essa parábola não tem mãe, e aí você vai longe, você tem inúmeras coisas para poder falar aqui. Antes de entrar nessa parábola para te explicar algumas coisas, algumas verdades sobre família, deixa eu te esclarecer o que eu vim fazer aqui. Lucas capítulo 15 tem 3 parábolas. Quantas? 3. Interessante que nós temos em 3 parábolas, e nós temos uma ovelha perdida, uma moeda perdida, e temos um filho perdido. Aí o pastor reencontra a ovelha, a mulher acha a moeda e o pai encontra o filho. E tem gente que tem coragem de ler a Bíblia e falar: caramba, que coincidência! Jesus contou na sequência 3 parábolas, 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas. E aí fala: é muita coincidência. É coincidência. Acho que Jesus não estava nem pensando nisso. Vou contar uma história aqui. Aí por coincidência emendou 3, pronto, contou. Ele nem pensou. Não existe coincidência na Bíblia. Há uma verdade a ser aprendida, há uma verdade a ser explicada. Jesus é o dono do universo. Ele não vai contar 3 parábolas, 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas na sequência, sem nenhuma razão. E o mais interessante é que o pastor que perdeu a ovelha, quando ele encontrou a ovelha, ele fez uma festa. A mulher, quando encontrou a moeda, ela fez uma festa. O pai, quando encontrou o filho, ele fez uma festa. Peraí, que coincidência! Eu tenho 3 festas, eu tenho 3 parábolas com 3 coisas perdidas, 3 coisas achadas e 3 festas. Pastor, por que o senhor veio até Vitória da Conquista? Só para lhe dizer: vai ter festa também na sua família e na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. O pai dessa parábola perdeu um filho. Tudo bem que a mulher perdeu uma moeda, ela tinha 9. Tudo bem que o pastor perdeu uma ovelha, ele tinha 99. Ovelha, você gera outra, nasce outra. Agora esse pai perdeu um filho. Ele não perdeu só o dinheiro, ele perdeu um filho. Filho tem preço? Quanto é que está valendo aqui na região, menino, de uns 10 quilos, mais ou menos assim? Uns 10, 11 quilos, quanto é que custa? Filho tem preço não? Agora, uma mãe em sã consciência, um pai, vende um filho? Vende não. Filho tem preço? Não. Grave o que eu vou lhe dizer. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Esse pai perdeu um filho. Esqueça o foco da herança e do dinheiro. Ele perdeu um ser humano, foi embora. É uma perda tão
significativa que ela marca profundamente qualquer ser humano. Se há alguém aqui dentro e você perdeu alguém, você sabe qual é a profundidade da marca e da dor quando você perde quem você ama, principalmente por ingratidão. Quando eu olho para esta parábola, eu vejo perda, mas no final dela eu vejo restituição. Eu vejo despedida, mas essa parábola também tem: lançou-lhe ao pescoço e beijou. Esta parábola deve ter noites indormidas, lágrimas copiosas, mas também tem festa, tem celebração. Essa parábola tem dias tristes, terríveis, talvez de saudade, sentimento de perda, mas há também uma grande celebração pelo milagre que Deus fez nesta casa e nesta família. Se esse pai viesse aqui hoje, esse pai, se ele fosse o pregador aqui hoje, quais seriam as experiências que ele poderia compartilhar conosco? Quais seriam as lições que ele poderia nos ensinar para que eu e você também recebêssemos ou pudéssemos experimentar em casa algo extraordinário da parte de Deus? Primeiro, a primeira verdade que ele te ensinaria é: não se perca com as perdas. Esse pai tem todas as razões para se perder. Um bem precioso foi embora. Ele poderia ter dito: a partir de agora, perdi meu filho, então eu não vou trabalhar mais, não vou comer mais, eu vou tirar a minha vida, eu não vou mais voltar à igreja, eu não vou mais dar atenção aos meus outros filhos, a minha vida acabou, vou me perder com a perda. A Bíblia diz que quando o garoto apareceu, o pai estava esperando, em pé, firme, não se perdeu. Esse garoto, ele deu uma surpresa muito terrível no pai. Detalhe: eu quero a minha parte da... A gente recebe a herança de quem está vivo? Ele está dizendo para o pai: para mim, o senhor já morreu. Quando o garoto volta, o pai disse: vamos celebrar, porque este meu filho estava morto. Ele matou o pai no coração, só que quem morreu foi ele. Quando você mata alguém no seu coração, quando você exclui, quando você deleta, quando você joga fora, quem morre é você. Porque o ser humano não foi feito para ser jogado no lixo. Por pior que ele seja, ele foi feito para ser amado, e a prova disso é a cruz. Existem surpresas e perdas que machucam, como a desse pai que perde um garoto ingrato que vai embora e diz: eu quero que o senhor morra. Esse pai não merece isso, até porque quando Jesus vai contar a história, ele está colocando esse pai como Deus. Essa é a parábola da graça. Esse garoto não tem nenhuma razão para ir embora e vai. Eu posso estar pregando hoje para alguém: você perdeu algo ou perdeu alguém. Você está vivo aqui, mas naquele dia sua alma morreu. Não sonha mais, não projeta mais. Tem gente aqui dentro, sabe o que passa na sua cabeça? Eu estava noiva, e aí fui abandonado, não deu certo. E aí o cérebro processa: agora vai ser sempre assim. Fui traído, não vai mais dar certo. Quebrei financeiramente, agora vai ser sempre assim. Às vezes a vida bate, a surpresa vem, e muitos de nós nos perdemos com a perda. Se esse pai se perde, não tem festa, não tem beijo, não tem abraço, não tem retorno, não tem milagre, acabou. O Eterno diz aqui ao meu coração que algumas pessoas que entraram aqui se perderam com a perda. Deus está lhe dizendo: troque o luto
pela luta. Assim diz o Senhor: não desista, porque eu não desisti. Não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Sua história não terminou, sua vida não acabou, não vai terminar assim. E Deus está lhe dizendo: ainda tenho sonhos grandes e projetos grandes para você e para sua família. Não se perca com as perdas. Segundo conselho desse pai: não feche a porta. Diga comigo: não feche a porta. O garoto saiu de casa direto para viver uma vida dissoluta e acabou num chiqueiro. Você que é jovem solteiro, olhe para mim. Não é errado você sair de casa. Não é errado você sair de casa. Eu saí de casa. Saí para estudar, saí para trabalhar, saí para casar. O problema é quando você vai sair, como você vai sair e com qual motivação você vai sair. Esse garoto saiu na hora errada, com a motivação errada e com as atitudes erradas. Viveu dissolutamente, gastou o dinheiro de maneira irresponsável e foi parar num chiqueiro. Agora olhe para mim, presta atenção. Jesus é judeu, contando a história de uma família judia para uma nação de judeus. Presta atenção, todo mundo é judeu. Aí Jesus pega e coloca o garoto dentro de um chiqueiro com porcos. Quem tem um mínimo de conhecimento bíblico sabe o que é judeu e porco. Jesus coloca este moço no último estágio em que um ser humano pode chegar, dentro de um chiqueiro com inveja de porcos. Aí o texto diz assim: ele desejava comer o que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Sabe o que Jesus faz? Coloca ele abaixo dos porcos. Davam para os porcos e não dava para ele. Quando ele estava lá nesse estágio, no último estágio, no fundo do poço, chafurdado na lama do pecado, literalmente, de quem ele se lembrou? Do tio? Do avô? Da mãe? Do irmão? De quem? Do pai, porque a porta estava. A frase que ele disse eu acho extraordinária: eu estou aqui morrendo de fome e meu pai está lá. Aí ele diz assim: meu pai é bom até para funcionário. Olha a frase que ele disse do pai. Ele está no chiqueiro, ele é ingrato, ele não merece, ele está no lixo, ele levou o dinheiro, ele fez o que não pode, falou para o pai que queria ver ele morto, ele fez tudo errado. Quando ele caiu em si, olha a frase: meu pai é? Meu pai é bom. O que as pessoas que convivem com você pensam a seu respeito? Eu saí de casa com a minha esposa e eu deixei registrado no cérebro dos meus filhos quem sou eu. Porque aqui na igreja a gente cuida de reputação. Não existe reputação em casa é caráter. Lá todo mundo te conhece. O camarada vem para a igreja, ele põe um terno, ele vem aqui na frente, o aleluia dele é tão afinado que a igreja fica impressionada. Quanta santidade! Aleluia! A mulher do lado: eu te conheço. O que me outorga ser pastor não é um curso de teologia de 4 anos, que em 4 anos você não aprende nada de Bíblia. Até porque gastaram 1.600 anos para escrever ela, você quer aprender em 4. O que me outorga ser pastor não é a carteirinha da convenção, não é meu pastor. O que me outorga ser pastor é minha mulher e meus filhos. Está escrito aqui, ó, e Deus vai falar com alguém agora: se você não cuida da sua casa, não ouse cuidar da minha. Esses dias eu estava pensando no meu velório. Eu fiquei imaginando eu deitado, bonitinho, aquele tanto de gente falsa em volta. Morreu tão novo, né?
E a minha mulher bonita, todo top, bonitona. Eu fiquei pensando, gente do céu. Aí estou lá, imaginando, né? Fiquei imaginando que os irmãos passando o WhatsApp para ela. Oi, querida. Precisar de um ombro amigo, né? Um apoio. Eu quase ressuscitei na hora. Falei, gente, vigia. Aí eu fiquei imaginando o que ela vai pensar quando eu for embora. Fiquei imaginando ela em volta lá assim, Senhor, recebe ele aí na mesma alegria que eu me despeço dele aqui, Senhor. O dinheiro da cirurgia está na conta, o seguro está pago, obrigado, Senhor. Falei, será que é isso? Tem um rei da Bíblia que diz assim, morreu sem deixar saudade. Lá em 2º livro dos Reis, capítulo 4, uma mulher vai a Eliseu e diz assim, eu estou aqui porque meu marido, teu servo, era temente a Deus. Olha o que ela pensava do marido. Meu marido era crente, meu marido era servo. Eu queria entender por que, já falando de velório, por que pastor fica elogiando o defunto? Você já viu? Também o pastor não vai fazer, está aí essa miséria, morreu, graças a Deus, vai embora. Então, não, você tem que confortar a família. Aí eu fiquei sabendo do pastor que estava, está aqui, ó, um homem de Deus, um homem reto, um homem justo, um homem poderoso em obras e em palavras, um excelente obreiro, um excelente filho, um bom pai, um bom marido, A viúva parou de chorar, chamou o filho dela e falou, vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá mesmo. O pastor disse, eu vou orar para ele ressuscitar. A viúva veio e falou que no pé do ouvido dele, baixinho, se ele ressuscitar, o senhor leva para sua casa, não impeça o meu milagre. Sabe, gente, a gente fala em tom de brincadeira. O que seus filhos pensam de você? O que seu cônjuge? Quando você chega jovem, o que seus pais pensam? Tem pai que quando o filho chega, ele acha que está num filme de ficção científica. E você é o alien, o 8º passageiro que veio perturbar a nave dele. Eu fui pregar numa igreja nossa. O nosso ministério em Goiânia é a Assembleia de Deus. O meu pastor presidente chama Oídes, um homem de Deus, é um homem de um caráter extraordinário. E nós temos 460 igrejas. Eu sou só pastor auxiliar. No final do ano passado nós completamos 60 mil membros. Eu dirijo lá um culto na quarta. E algumas coisas eu não abro mão. Assisti a terça-feira, que o meu pastor prega, estou sempre ali. O culto da quarta que eu dirijo. E no dia da ceia do Senhor, né? Está na igreja com a minha família. Eu leciono na escola bíblica dominical. E à noite estou na ceia sempre com a minha família ali. Eu gosto muito da minha igreja. Então eu ajudo alguns pastores nossos, daquelas congregações bem periféricas, onde ninguém quer ir. Eu fui numa igreja, não tinha asfalto na porta, não tinha piso, chão batido, tinha umas 20 pessoas na igreja. E aí o pastor, eu fechei com ele aquela data para ir lá abençoar a igreja e ficar com ele. Aí fui, terminei de pregar, o pastor disse, vamos para minha casa jantar. Eu disse, é boa esta palavra. E aí chegando lá, eu concluí, ou cheguei à conclusão, eu já sabia disso, mas faltava uma pesquisa científica, né? Que aonde reúne crente tem comida e menino. Isso aí é uma verdade incontestável. Comida e menino não faltam. Tem crente, tem comida, tem menino. Cheguei na casa do pastor, aquele cheirão de comida. Eu tenho 3, o pastor tem 3, o vice-pastor tem 3. Aí chegou um diácono, com quantos? 4. Fui brincar com as crianças. Menino corre para lá, corre para cá. E eu sentado, esperando a janta ficar pronta. Perguntei, o filho do pastor, ele tem 8 anos. Ele tem 8 anos. Sei, menino, o que você quer ser quando crescer? Ele pôs a mão na cintura e falou assim, pastor, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual o meu pai. Eu chorei na frente dele, porque eu não consegui me conter, porque eu fiquei com vergonha. Eu pensei, se alguém perguntar para os meus filhos o que pensam a meu respeito, o que eles que me conhecem vão dizer.
O garoto está no lixo. O garoto está com inveja de porcos. Ele disse: eu vou embora, porque meu pai é bom. A porta ficou. A minha geração deixou de experimentar milagre em casa e ver tanto extraordinário de Deus em casa, porque estamos como Newton diz. Newton disse: o homem constrói mais muralhas do que pontes. O garoto ou a garota mente para os pais, desobedece, é grosso, fecha a porta e quer milagre. Namora escondido. Aprenda uma verdade, jovem: não se esconde o que é verdadeiro. Se está escondido, não é de verdade, é de mentira. O pai da mentira não é Deus. Deus não está no seu namoro. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ele trata de relacionamento familiar, e aí ele começa a falar do relacionamento conjugal. Aí ele diz assim: conselho, maridos, tratem vossas mulheres com honra, odeie a elas honra, como sendo o vaso mais frágil. Ele não disse fraco, ele disse frágil, e a diferença é enorme. Vírgula, como co-herdeiras da graça da vida. Aí tem uma outra vírgula que diz assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Se eu maltratar meu cônjuge, o céu se fecha para mim. A porta está aberta ou está fechada? Sabe por que o garoto voltou? Porque a porta ficou aberta. Não fecha a porta, porque o milagre de Deus passa é por essa porta. Com quem que você precisa abrir portas? Talvez tem gente que não voltou para a sua vida porque a porta ficou fechada. Terceiro conselho desse pai: envolva sua família com a graça. Diga graça. Esta é a parábola da graça. O coração da graça pulsa em Lucas capítulo 15. Aqui é graça, eu só consigo ver graça. E a palavra graça nós já decoramos, todo mundo sabe o que é graça: favor não merecido ou imerecido. Graça. Vou te explicar aqui como. Presta atenção. Quando o garoto voltou, olha a atitude do pai. A Bíblia diz que o pai viu de longe. Se viu de longe é porque estava esperando graça. Sabia que naquela época, vamos falar de cultura hebraica, era vergonhoso para um homem correr, em especial se fosse de idade e rico, porque eles não usavam calça, eles usavam o quê? Vestido. Para correr tem que fazer o quê? Sabe o que ele pensou? Esse menino está numa vergonha. Ele deve estar chegando, talvez como o mais imundo da minha casa. O pai decide passar uma vergonha para se igualar ao garoto. O pai pensou, ele saiu sozinho, mas na minha casa, filho meu, não chega sozinho, eu vou até lá. E eu vou chegar junto com ele. Diga graça. Deus tem coragem de se envergonhar por nós? Maldito, vergonhoso, aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez vergonha por nós. Corre ao encontro. A Bíblia diz que lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai chama o servo, porque o pai já está de idade, presta atenção. Lançou-lhe ao pescoço. Você não pode se lançar em alguém menor que você. Era um rapagão. E o velhinho, uau. Naquela época, um escravo trabalhava descalço. Filho tinha sandália. Vai lá preparar a sandália, corre lá. Ele vai ter que trocar de roupa. Veio um anel, vai conversando. E aí batendo um papo. Quando o velho foi sair, o Zé falou: seu Ibrahim,
O senhor é judeu. Eu preciso te dar uma notícia para que o senhor não se decepcione mais. O senhor vai correr ao encontro dele? Vou. O senhor vai levantar esse vestido aí? Vou. O senhor vai passar essa vergonha? Vou. Eu acho que ele não merece. Ele está fedendo porco. Por isso que a Bíblia diz que ele correu, lançou-lhe o pescoço e está fedendo. Mas é meu. Quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos de amor. Escute, às vezes Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao seu lado, para te ensinar a amar. Amar quem te ama, amar só quem te faz bem, amar quem nunca foi para o chiqueiro, amar quem nunca te traiu, amar quem só te dá presente, amar só quem te dá alegria, amar o cheiroso, amar o bonito. Isso não é o evangelho. Até ateu ama. Quero ver amar o que está na droga, quero ver amar aquele que não merece, quero ver amar o que está no chiqueiro, eu quero ver amar quem não te faz bem, eu quero ver amar com graça aquele que não merece. Isso é graça. Quando eu e você estávamos no lamaçal do pecado, chafurdados na lama, ninguém imaginava que nós sairíamos de lá e estaríamos aqui hoje. Ninguém dava valor em você. Você não tinha valor nem na sua casa, talvez nem na sua família. Eu posso estar pregando hoje, eu não conheço você, mas para gente que saiu das drogas, saiu do álcool, que sabe que saiu do adultério, que venceu, que superou, saiu do chiqueiro, chegou aqui, sabe por quê? Porque quando eu e você estávamos fedendo porco, alguém lá de cima desceu, alguém nos deu um beijo, alguém nos abraçou, nos deu um banho no sangue de Jesus Cristo e nos fez assentar em regiões celestiais. Isso é graça. Olha o menino: pai, eu não quero ser mais filho. Eu não quero ser mais filho. Por quê, filho? Porque eu não mereço. Eu não posso ser mais filho. Eu quero ser um escravo. Escravo andava descalço, não era verdade? Quando ele disse: não quero ser mais filho, eu quero ser funcionário, o pai disse: traz a sandália. Traz o anel, traz o vestido, mata o bezerro, porque este meu filho. Sabe o que eu aprendo aqui? O menino está dizendo: eu não quero nunca mais ser seu filho. O pai está dizendo: você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Diga comigo assim: calçou a sandália. Não mais escravo, agora é filho. Tem gente aqui dentro. Você recebeu alguém que foi embora. Você deu beijo, fez a festa, disse que perdoou, abraçou, celebrou, matou o bezerro. Mas até hoje, você não calçou a sandália no outro. Passa um mês, 2, 1 ano, você ainda considera o outro como escravo do que fez, dizendo: lembra? Lembra do que você fez? Lembra? A gente nunca calça a sandália, nunca liberta. Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Você já prestou atenção na palavra perdoar? Perder no ar. É deixar voar. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. E aprenda uma verdade: perdão não é sentimento, perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Ninguém acorda cedo pensando: gente, que vontade de perdoar. Ah, me segura, me segura. Ah, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. Ah, vou perdoar. Não tem ninguém para arrumar uma confusão comigo que eu quero perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Muitas famílias estão submergindo, muitas famílias naufragando, muitas famílias sendo dilaceradas pela ausência
do perdão. O que salvou essa família foi a graça. O que salvou o garoto foi a graça. O amor de Deus está evidenciado nesta parábola. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero profetizar. Você pode levantar uma mãozinha, pelo menos a mão direita? 2015. A graça de Deus e o amor de Deus no seu coração, em você, a presença do Eterno na sua vida vai ser tão forte que a sua família será alcançada pela graça. A presença de Deus em você vai ter tanta unção, tanta graça, que você vai profetizar como Josué, vai viver em 2015 um dos anos mais extraordinários da sua família, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quarto, faça o melhor para a sua família. Esse pai fez o melhor. O menino foi embora por ingratidão. Ele tem comida, ele tem roupa lavada, ele tem casa, ele tem servo, ele tem tudo. Tanto é que o pai fez o melhor, que lá no chiqueiro ele disse: meu pai é bom. Ele foi embora por ingratidão. Esse pai, ele pode, a Bíblia não diz, ele pode ter chorado de tristeza, de saudade, ele pode ter chorado pela ausência, pela perda. Remorso não, porque a pior dor não é a dor da perda, é a dor do remorso. Sabe aquela, eu poderia, fez não, perdeu. Nós temos dificuldade de fazer o melhor para a nossa família. Parece uma frase tão simples, mas nós não conseguimos. Nós fazemos o melhor para as pessoas de fora. Como é que você recebe visita? Quando a gente recebe gente de fora, quando a gente recebe visita, aparecem uns pratos que seu marido nunca viu, que esse pratão assim, ó, quadradão, uns talherão assim, uns guardanapinhos enrolados assim, um lacinho. Aí o irmão pensa assim: da onde é que apareceu tudo isso? Aí a irmã fala baixinho: do seu bolso. Até os meninos é treinado. O pai vai lá no quintal e fala: Joãozinho querido, príncipe do papai, papai te ama. Por favor, meu lindo, amado, querido, vamos almoçar. O garoto: pai, é o senhor? Temos dificuldade de fazer o melhor para nós, para a família, fazemos para os outros. Como é que você trata as pessoas fora da sua casa? Bom dia! Olá! Boa tarde, como vai? Por favor, obrigado. Com licença, em casa, sai! Pastor, por quê? A gente confunde intimidade com desrespeito. A familiaridade traz consigo a desonra. Tem filho aqui dentro, tem coragem de falar para o pai e para a mãe o que você jamais falaria para qualquer pessoa na rua. Tem marido aqui que tem coragem de falar para a mulher o que jamais falaria para sua pastora. Tem mulher aqui dentro que casou com um príncipe montado num cavalo, e o príncipe foi embora. Tem mulher que trata melhor o cachorro do que os filhos. Cheguei numa casa, a mulher chamou o cachorro: vem cá na mamãe. A mamãe: mamãe. O cachorro enroladinho, o cabelinho, e a mulher com aquela escova depressiva assim, ó, lisinha. Falei: não parece não. Mamãe. O cachorro... O filho dela passou correndo, quebrou um copo lá na cozinha. Ela gritou daqui: volta aqui, seu cachorro! Tem marido que trata melhor o carro do que a mulher. Tem irmã que está com inveja do carro, fica olhando de longe e fala: essa flanela. Escute,
Nós temos dificuldade em fazer o melhor. Justamente pelo que eu disse, a gente confunde intimidade com desrespeito. A familiaridade, ela às vezes traz a desonra. Você começa a ter tanta intimidade com a pessoa que você acha no direito de maltratá-la. Essa história eu não inventei, essa história foi contada para ele, ela é verídica e aconteceu em São José do Rio Preto. E eu tenho autorização dele para contá-la. Seu Jacó era casado com a dona Joana já há alguns anos e eles tinham 2 filhos, o Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Na verdade, eles, todos servos de Deus na igreja, sempre servos de Deus. Um dia, os irmãos estavam brincando, final da tarde, 18 horas, jogando bola, o Ricardo e o Júlio. De repente o Júlio parou, pôs a mão assim, na cintura, o pé na bola, olhou para o Ricardo e disse: mano, Ricardo, sabia que eu te amo? E eu jamais quero me separar de você. O Ricardo olhou para o lado. Shhh, fala baixo. Homem, não fala isso não. Vai que a galera da rua escuta, nós dois aqui, 2 homens. Eu te amo, não. Vai dar B.O. Quando foi 19 horas, seu Jacó chegou estressado. O pequeno Júlio não está sabendo de nada. Ele veio correndo, pulou no pescoço do pai, deu um abraço e disse: papai, sabia que eu te amo? E eu jamais quero me separar de você. Quem contou a história foi o seu Jacó. Os nomes foram trocados para não comprometer a família. Seu Jacó desceu o garoto e disse: quantas vezes eu tenho que lhe dizer que o homem não fala essas bobagens? Aprenda uma coisa, garoto, 2 coisas um macho não faz. Primeiro, macho não chora. Segundo, um homem de verdade não fica falando essas palhaçadas. Eu estou estressado, começou a brigar com ele. Ele atropelou o garoto emocionalmente. O menino ficou apavorado, saiu correndo. Passou na cozinha, foi para o quarto. Dona Joana percebeu, chamou o Ricardo e disse: o que foi com seu irmão? Nada. Não, tem alguma coisa. Nada. Só que mãe, velho, mãe é mãe. Se uma mãe tiver 10 filhos, um deles chegou lá no portão, o jeito de chegar, abrir, de entrar, ela fala: ó, fulano está chegando aí. Mãe é a arca que Deus construiu para salvar os filhos dos dilúvios da vida. Mãe é mãe, é mãe. Mãe. Dona Joana saiu, largou tudo na cozinha, procurou ele, encontrou ele no quarto. O pequeno Júlio agachado nos calcanhares, chorando. Dona Joana disse: você caiu, você caiu. Ele disse: não, mãe. Ele abraçou a mãe e disse: mamãe, sabia que eu te amo e eu jamais quero me separar da senhora. Dona Joana apertou ele no peito e disse: a mamãe também te ama, eu nunca vou me separar de você. Colo de mãe é remédio, mas não deu 5 minutos, ele estava de noite, 9 horas, 9 e pouco, todo mundo lanchou, 9h30 na cama, antes das 10 todo mundo já tinha dormido. Seu Jacó dormiu, Dona Joana, Ricardo, Júlio. Quando foi meia-noite, o pequeno Júlio foi no quarto dos pais, acendeu a luz e ficou olhando para os pais, contemplando. Seu Jacó acorda com aquela luz no olho e diz: menino, você está doente? O que você tem? E começa a brigar com ele. A Dona Joana: calma, amor, calma. Esse menino está doente? Não, é coisa de criança. Ficaram conversando. O Júlio apagou a luz rapidinho e voltou. No outro dia todo mundo acordou atrasado, justamente pelo fato de ficar falando e aqui se atrapalharam todo. Já estavam atrasados, Dona Joana fazendo um café, o seu Jacó calçando o sapato e vestindo a camisa para ir para o trabalho, o Ricardo colocando as coisas da escola na mochila e o Júlio dormindo. Seu Jacó ficou irado, já saiu brigando, tá vendo? Fica com essas besteiras, essas coisas, acordando de madrugada e tal. Foi lá e o garoto deitado, ele puxou a coberta e disse: acorda! Seu Jacó disse que o garoto estava dormindo, quietinho. Pequeno Júlio estava inerte. Pequeno Júlio estava parado. Pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Sabe a primeira coisa que seu Jacó aprendeu? Homem chora, depende da dor.
Sabe a primeira coisa que passou na cabeça dele? Papai, eu amo você. Dona Joana está na cozinha escutando. Eu também! Eu também! Me perdoe! Só que acabou! Acabou. Dona Joana veio correndo, o Ricardo vem correndo, todo mundo se ajoelha, começa a chorar. Aí o Ricardo começa a mexer no irmão e encontra um bilhete. Estava na mão do Júlio, um bilhetinho, dizia assim, ó. Outra noite Deus falou comigo num sonho, que apesar de eu amar a minha família, e a minha família me amar, a gente ia separar. Aí eu falei que não queria, Deus disse que ia acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Mas eu quero dizer umas coisas. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, de tanto trabalhar, o Senhor esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio, quando você chegar ao céu, Deus não vai pedir seu contra-cheque, Deus não vai pedir os seus diplomas, Deus não vai perguntar quantas mensagens eu preguei, quantas cidades eu fui, quantos países eu estive, não vai perguntar o tamanho da minha empresa, não vai perguntar o extrato da minha conta bancária. Deus vai dizer, Mark, pela Bíblia Sagrada, Deus só dá uma herança para os homens. O que você fez com a herança que eu te dei? Eu não sou palhaço de púlpito. Eu vim como um profeta de Deus para dizer, pare de brincar de família. Pare de maltratar as pessoas que Deus te deu. E se algum dia alguém voltar do chiqueiro, receba, abrace. Você já pensou em alguém que precisa reconciliar? Enquanto eu falo, você já decidiu tomar algumas atitudes. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. O que você vai fazer com essa mensagem quando sair naquela porta? A última verdade. Se você fez tudo isso, ou atendeu a esses conselhos do Pai, sabe qual é o último conselho? Você pode dizer comigo, só para a gente gravar, é didático. Diga assim, prepare-se para a festa. Você sabia que ele estava preparando para a festa? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, coloque um anel na mão e sandálias nos. Você quer que eu te provo que ele estava preparando uma festa? Olha o verso 23. Trazei o bezerro cevado. Diga o bezerro. O texto diz um ou diz o? Tem diferença? Ah, tem nada, tem? Ah, será, gente? Um é artigo indefinido. Quando alguém diz assim, traz um, aí pergunta, qual? Qualquer um. Agora o texto não diz um, o texto diz o. Ou é artigo definido, você pode trocar por aquele. Esse pai estava engordando um bezerro para esperar o garoto chegar. E ele disse para o servo, traz aquele. Você já sabe. Todo mundo na fazenda sabe. Todo mundo vê. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que eu estou engordando o bezerro. Ele chegou, então é aquele. Escute. Pastor Mark Anderson veio aqui, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, a lhe dizer, compre a sandália, compre o vestido, compre o anel, e a partir de hoje, vamos engordar um bezerro, porque vai ter festa de milagre na nossa família. Eu profetizo em nome de Jesus. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar.
A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Adoração profética com Jason Apton. Venha cantar com os anjos e adorar o Senhor em uma noite que vai marcar a sua vida para sempre. Dia 7 de junho, às 18 horas, no Ginásio Sião. Jason Apton em Vitória da Conquista. Faça já sua inscrição. Mais informações 2101-2656. Realização Igreja Batista Nova Sião. Adoração profética com Jason Apton. Venha cantar com os anjos e adorar o Senhor em uma noite que vai marcar a sua vida para sempre. Dia 7 de junho, às 18 horas, no Ginásio Sião. Jason Apton em Vitória da Conquista. Faça já sua inscrição. Mais informações 2101-2656. Realização Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Estamos encerrando mais um programa Mergulhados na Presença. Eu quero agradecer a Deus, engrandecer ao Senhor pela sua audiência de todos os sábados, essa audiência tão carinhosa que abençoa a nossa vida, viu? Quero dizer que sábado que vem tem mais uma ministração abençoada, mais um programa especial sobre o Congresso de Casais com o tema Famílias Benditas do Senhor. A sua família é uma família bendita do Senhor, amém? Então não perca, sábado que vem, 7 da manhã, programa Mergulhados na Presença especial, conferência para casais. Quero dizer que você é uma bênção na nossa vida e você pode nos abençoar avisando aos seus vizinhos, usando as redes sociais e dizendo que sábado, 7 horas da manhã, tem programa Mergulhados na Presença. Então nos abençoe com essa parceria, tá bom? Você que está na campanha, não esquecemos de você. Deus abençoe. Conceda o desejo do seu coração e que tudo lhe vá bem, viu? Tá valendo a campanha, continue firme, persevere, porque a vitória é sua em nome de Jesus. A gente fica por aqui, agradecendo mais uma vez e desejando que o seu final de semana seja lindo na presença do Senhor. Shalom, Deus abençoe. Tchau, tchau.